gravação. Bom dia, pessoal. Bom dia, nonos anos. Hoje é 15 de março de 2021 e mais uma vez estamos aqui iniciando a nossa videoaula. Hoje nós falaremos de dois sistemas, o sistema respiratório e depois o sistema cardiovascular. Eu quero que todos vocês prestem atenção, levantem a mão, quem tiver dúvida pode perguntar, tá? Alguém está com a mão levantada? Se levantou de maneira equivocada, pode abaixar, tá bom? Porque a partir de agora nós vamos falar de um sistema cuja função é obter gases, obter oxigênio do ar atmosférico e eliminar um gás carbônico, gás esse que para o nosso corpo ele não vai ser útil. Então nós falaremos do sistema respiratório com com todas as suas estruturas e também as suas funções básicas. Então, dentro do sistema respiratório, que é um sistema formado desde as nossas fossas nasais, que são as nossas cavidades do nariz, até os alvéolos pulmonares que se ramificam dentro dos pulmões. Então, o sistema respiratório, pessoal, é ele que leva o oxigênio necessário ao nosso desenvolvimento a todas as células do nosso corpo. O papel básico do sistema respiratório é fazer com que haja as trocas gasosas entre o interior e o exterior do corpo. Então, quando se fala qual é a função básica do sistema respiratório, é o quê? É fazer entrar oxigênio dentro das nossas células e retirar das nossas células o gás carbônico. Por que, que a gente elimina gás carbônico? A gente absorve, você inspira nesse momento oxigênio. O oxigênio entra no teu corpo. O que é que a gente elimina para fora do nosso corpo? Eliminamos o gás carbônico. Então, essa é a função do sistema respiratório. Tá? Adquirimos o oxigênio e eliminamos gás carbônico, porque o gás carbônico dentro do nosso corpo, ele se torna tóxico para as nossas células. E quando se fala que a função básica é essa, tá? Ele faz o quê? Capta oxigênio para o nosso corpo e elimina gás carbônico para fora do nosso corpo. E aqui nós vamos conhecer as estruturas que vão compor e a importância dessa absorção do oxigênio para as nossas células e para o nosso corpo. Porque se nós não respirássemos oxigênio, nós não sobreviveríamos. Então, ó, essa aí é a função do sistema respiratório. Vai chegar aí para vocês uma particularidade, no caso aí uma célula, dentro da respiração celular, o que é a célula vai necessitar para sobreviver? Ela necessita aqui da glicose, a glicose é um açúcar vindo da alimentação, a célula, ela necessita do oxigênio vindo do ar atmosférico, então ela vai precisar tanto da glicose quanto do oxigênio. Então ela vai metabolizar, produzindo aí energia que ela necessita para ela e para nós. E o que é que ela vai eliminar que não vai servir para ela do seu metabolismo? Isso aqui principalmente, ó, o gás carbônico, pessoal, é eliminado para fora do nosso corpo. Vapor de água nós também eliminamos e energia a gente produz desse metabolismo. Agora, ó, o gás inspirado é o oxigênio. O gás que a gente elimina para fora é o gás carbônico, porque se as células não eliminassem gás carbônico e o nosso corpo não mandasse para fora, as células morreriam porque o gás carbônico para as células ele é tóxico. Então, ó, você absorve oxigênio e elimina gás carbônico. Isso aí, mais simples, impossível. Então, qualquer coisa pode perguntar. Aqui, pessoal, é o caminho do sistema respiratório, ou seja, o percurso que o ar, desde o momento que você está respirando aí, até você eliminar. O gás carbônico, ou seja, o gás oxigênio, ele vai entrando e vai percorrendo todas essas estruturas. O gás oxigênio, já o gás carbônico, ele para sair do teu corpo, ele faz o percurso inverso. É mais ou menos assim. Quando o oxigênio está vindo, o gás carbônico está indo, tá?
essa via de mão dupla que o sistema vai ter. Então, o que eu quero de vocês é que vocês saibam quais são as estruturas que compõem o sistema respiratório. Eu vou começar aqui a destacar as estruturas. São aqui, ó, a cavidade nasal ou fossas nasais. Eu tenho a faringe. Faringe também faz parte do sistema respiratório. Eu tenho aqui do outro lado a laringe, tá? Eu tenho a traqueia, eu tenho o brônquio, ou os brônquios, porque eles se ramificam dentro dos nossos pulmões. Eu tenho os bronquíolos, eu tenho os alvéolos pulmonares e eu tenho as estruturas esponjosas, os pulmões propriamente dito. Então, essas são as estruturas que compõem o sistema respiratório. Então, ó, quando tu inspira oxigênio, o oxigênio passa pelo nariz, passa pela faringe, passa pela laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos, porque é lá que o oxigênio vai ser capturado. Vai entrar oxigênio e vai sair gás carbônico. Então, essas são as estruturas que compõem o sistema aí respiratório, ok? Tranquilo com vocês? Vamos continuar aqui. Qualquer coisa, podem falar, tá? Continuando aqui no nosso sistema respiratório, primeiramente falando um pouquinho a respeito do sistema das cavidades nasais, das fossas nasais. Gente, por que não é interessante respirar com a boca? Você respira pela boca, entra uma quantidade maior de ar, mas não é recomendável. Por quê? Porque quando tu respira pela boca, você engole tudo de uma vez. Você engole o ar sem estar filtrado, você engole sujeira, você engole partículas, você engole micróbios. Por quê? Porque na boca, o ar entrando pela boca, ele não vai ser filtrado. O que é o correto? O correto é respirar pelo nariz. Por que, que é o correto respirar pelo nariz? Primeiro, o nariz ele tem esses inúmeros pelos. Os pelos do nariz, o muco produzido, é porque eles vão reter essas impurezas. A função dos pelos e desse muco produzido é para filtrar o ar. Quando você inspira um ar cheio de poeira, pois aquela sujeira vai ficar retido nos pelos do nariz. Então, essa é a importância de respirar pelas fossas nasais e não pela boca. Então, outra coisa, lembra que a cavidade nasal ela é a porta de entrada e de saída de ar. Qual é o ar que entra? Oxigênio. Qual é o ar que sai? Gás carbônico. Outra coisa, além de filtrar o ar que a gente inspira, o nariz ou as fossas nasais, elas também, pessoal, aquecem o ar que vai entrando pelo nariz, ele vai ser aquecido por causa dos vasos sanguíneos que tem no nariz, ele vai umidificar o ar e vai, logicamente, filtrar o ar. Então vejam, por isso que é importante respirar pelo nariz. Ele filtra, ele umedece e aquece. Quando esse ar chega nos pulmões, ele já vai chegar o quê? Limpo, ele já vai chegar o quê? Aquecido e umidificado. Estão vendo a importância de agora sempre respirar pelo nariz e não pela boca. Tá? Então, as cavidades nasais, elas são forradas por um tecido cheio de cílios e coberto de muco que vai ajudar na filtração do ar. Continuando. Outra estrutura, pessoal, é a faringe. Anota no caderno de vocês. A faringe, pessoal, ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto também do sistema digestório. Ela é comum nos dois. Então, a faringe serve de passagem tanto para o alimento quanto para o ar. Ele termina em um tubo curto e dá continuidade ao processo respiratório que é a laringe. Então, olha só, nessa imagem, a seta apontando. Essa seta, ela está apontando a nossa faringe, essa estrutura aí que faz parte desses dois sistemas. Então, ó, ela é comum tanto à digestão quanto à respiração. Do outro lado, aqui eu vou marcar para vocês, ó, tu tá vendo as fossas nasais, já falei para vocês, e aqui, ó, embaixo a faringe, tá? Após a faringe vem quem? A estrutura da laringe, onde se encontram as nossas pregas vocais. Eu estou falando, eu estou movimentando as minhas pregas vocais. E essas pregas vocais estão localizadas na nossa laringe. Outra coisa, a laringe,
é uma estrutura que faz o bloqueio da entrada de alimentos. Ou seja, se você come e fala ao mesmo tempo, você pode até se engasgar. Por quê? Porque partículas alimentares podem cair na laringe. E se a partícula de alimento, vamos supor, um grão de arroz, se ela cair na laringe, você vai ter que tossir, você vai engasgar. Por quê? Você vai tossir para você expelir esse corpo estranho. Porque laringe não é passagem de alimento. Passagem de alimento é pela faringe. A laringe é um canal onde vai passar o ar. Vai entrar oxigênio e vai sair gás carbônico. É por isso que, às vezes, a pessoa comendo, ela se engasga. Tosse, 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 para poder sair aquela partícula que entrou pelo canal errado. É por isso que você se engasga, tá? Comendo e falando ao mesmo tempo. É porque o alimento caiu no canal errado. Ou seja, o alimento, uma partícula de alimento, caiu na laringe. Ok? Então, a laringe é uma estrutura de passagem de ar. Procurar aqui a laringe. Aqui, ó. Estou destacando para vocês a laringe. Abaixo da faringe entra a laringe. A laringe leva o quê? Leva ar. Cai o alimento, você vai engasgar, porque ela não permite passagem de alimento, apenas de ar. Aí vem, pessoal, um tubo, que é a traqueia. A traqueia, pessoal, assim como no nariz, a traqueia também tem cílios, estruturas de cílios, que você está vendo pela seta, e também uma estrutura de muco. Para quê? Para também ajudar na filtração de partículas que possam ter passado pelo nariz. Tá? Mesmo o nariz filtrando, pode ser que partículas de sujeira ainda adentrem o nosso corpo. Mas chegando aqui, ó, na traqueia, como vocês estão vendo aqui, ela tem cílios e tem muco. Tá? É uma estrutura formada de anéis cartilaginosos. Tá? Não é osso, porque a cartilagem ele é duro e é flexível e é resistente. Tá? E nele tem esses epitélios com glândulas que produzem muco. Para quê? Também para ajudar a reter impurezas, para ajudar mais ainda na filtração do ar que passa aqui por ela. Ó. Olha como é a estrutura da traqueia. Parece aqueles canos que nós temos embaixo da nossa pia. Né? Ele é um canal de cartilagens, uns dispostos sobre os outros. É por aí que o ar vai passar. E lembra ó, que ele vai se bifurcar. Ele vem e depois ele se quebra. Por quê? Porque ele vai se ramificar dentro dos pulmões. Então, essa é a traqueia. Lembra ó, que as impurezas vão se aderir também na cavidade interna da traqueia, removendo essas impurezas que vieram lá junto com o ar inspirado. Então, atente bem para isso. Da laringe, o ar passa para a traqueia, que é essa estrutura aí, onde a traqueia vai se bifurcar e vai formar isso aqui, ó. A traqueia, ao se bifurcar, ela vai dar origem aí aos brônquios. Olha os pulmões, pessoal. Dentro dos pulmões vai haver essa ramificação de brônquios que vão se transformar em bronquíolos, tá? A chamada árvore brônquica. Então, brônquios e bronquíolos. Os brônquios são duas ramificações da porção final da traqueia, onde vão penetrar nos pulmões. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha a traqueia, vou pintar, destacar a traqueia e olha aqui, no caso, ela se dividindo. Aqui, ó, essa divisão aqui já são os brônquios, tá? Os brônquios. Agora, as partes finais, mais finas, tá? Essas ramificações mais finas já são os bronquíolos, tá certo? Então, os bronquíolos, destacando aqui para vocês, ó, são ramificações dos brônquios que terminam aonde? Nos alvéolos pulmonares. E os dois formam aí essa estrutura de cartilagem. Com mais detalhes, tu vê aqui, ó, a estrutura do lado. Anota aí comigo, ó. É a laringe, passagem de ar. O ar vai passar agora aqui 2 pela traqueia. Olha os brônquios se ramificando aqui, ó. O número 3, os brônquios. E as partes mais finas são os bronquíolos. Tudo isso vai passar o quê? Ar, tá? Não vai passar alimento, é ar, porque esse ar vai chegar aos pulmões. Detalhe, vou perguntar para vocês, qual é o local específico onde acontecem as trocas gasosas nos nossos pulmões? Tá? Não é os pulmões que vão realizar as trocas gasosas, não, pessoal. São estruturas parecidas com cachos de uva,
no finalzinho dos bronquíolos, que se ramificam. Nós temos milhões em cada pulmão. É eles que vão realizar as trocas gasosas. Anota no teu caderno. É aí, ó. São nos alvéolos pulmonares que acontecem as trocas gasosas. Como assim, professor, acontecem as trocas gasosas? Gente, isso aqui é um alvéolo pulmonar. Onde é que eu encontro? Nas terminações finais dos bronquíolos. Os bronquíolos se ramificam e formam os milhões de alvéolos. Tu tá vendo que os alvéolos, eles são vascularizados, são ricos em vasos sanguíneos. São esses vasos sanguíneos que realizam a chamada hematose. E o que é hematose? Trocas gasosas. Elas vão capturar oxigênio e vão fazer com que saia do nosso corpo o gás carbônico. Então, ó, eles pegam, os alvéolos, pegam oxigênio, esse oxigênio vai para as nossas células, e depois eles pegam gás carbônico e fazem com que esse gás carbônico percorra caminho para fora do nosso corpo. Essa mão dupla vem oxigênio, ela captura oxigênio, que é importante para o nosso corpo, e o gás carbônico ele faz com que vá embora. E você vai fazer o que? Ó, expirar, mandar para fora do teu corpo. Então, isso é uma troca gasosa. E acontece onde? Nos alvéolos pulmonares. Vejam bem aqui, ó, que parece um cacho de uva, é semelhante a cachos de uva. Isso é um alvéolo pulmonar. Nos alvéolos acontece o quê? As trocas gasosas, gás oxigênio e gás carbônico, que no caso vão ser trocados aí nos alvéolos. Qual é o gás capturado? Oxigênio. Qual é o gás eliminado? Gás carbônico, tá, pessoal? Isso é chamado de hematose. Anota bem essa palavra. Hematose significa trocas gasosas. Aí, ó, dá com mais detalhe. Olha um alvéolo pulmonar fazendo a captura aqui, ó, do oxigênio, tá? O oxigênio vem, ele faz com que entre oxigênio no meu corpo e elimina o gás carbônico, que esse gás carbônico vai fazer o percurso inverso para sair de dentro do nosso corpo, ok? Entra oxigênio, sai gás carbônico. E não esqueçam, olha como é a estrutura dos milhões e milhões de alvéolos pulmonares que nós temos no nosso corpo. Alguma pergunta? Tá dando para entender? Fala aí para mim, para eu continuar aqui. Sim, professor. Tudo certo, professor. Ok. Sim, professor. Muito bem. Então, Vamos lá. continuando, pessoal, mais uma coisa importante agora, anotem aí. Os nossos pulmões, eles são, pessoal, protegidos por uma membrana. Essa membrana tu vai ver daqui a pouco que é a pleura. E os pulmões, eles também ficam situados sobre um músculo chamado de diafragma. Tanto o diafragma, aqui ó, eu vou marcar para vocês, o diafragma e os músculos intercostais, que são os músculos das nossas costas, eles facilitam a entrada e a saída de ar dos nossos pulmões. Ou seja, quando tu inspira, tu tá fazendo o quê? Com que entre oxigênio nos pulmões. Quando você expira, tá fazendo o quê? Com que haja a saída. Então, inspiração, tá? Consiste na entrada de ar dos pulmões, facílimo. E expiração consiste na saída de ar dos pulmões. A entrada e saída de ar dos pulmões vai depender da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar, que fica dentro dos pulmões, a qual é criada por ação dos músculos respiratórios, que são dois, os músculos das costas intercostais e o diafragma. Então, tu tá vendo aqui, ó, o processo, bem fácil isso aqui, de inspiração e de expiração. Então, tu não vai ter erro. Olha aqui o diafragma. Você está vendo os pulmões, embaixo deles, ó, vou marcar aqui, pintar, isso é o músculo diafragma. É ele que facilita a entrada e a saída de ar nos pulmões. Então, tu tá vendo, ó, a inspiração, entrada de ar nos pulmões, o diafragma, ele vai ficar o quê? Contraído. Já na expiração, o diafragma aqui, ó, ele vai relaxar, porque você está soltando o ar. Então, tu vai ter essas duas vertentes. Inspiração, entrada de ar nos pulmões. Expiração, saída de ar dos nossos pulmões. E quem realiza esse processo, tanto o diafragma
como também os músculos intercostais, ok? E finalizando essa parte aqui, vamos para as estruturas que são os pulmões, tá? Essas estruturas esponjosas, onde dentro dos nossos pulmões se ramificam os brônquios, os bronquíolos, e nas porções terminais tem quem? Os alvéolos pulmonares, tá? Esses dois órgãos de forma de pirâmide, esponjoso, tem mais ou menos 25 centímetros de comprimento e fica dentro da nossa caixa torácica, revestida por uma membrana chamada de pleura. Muito bem, gosto de ver a pessoa aí, parabéns. Pode aparecer sem problema nenhum. Os pulmões, pessoal, os nossos pulmões são divididos em segmentos chamados de lobos. O pulmão esquerdo possui 2 lobos e o direito possui 3 lobos. O pulmão direito é mais espesso e é mais largo que o esquerdo. E também ele é um pouco mais curto, pois o diafragma é mais alto do lado direito para acomodar o nosso fígado. Então vamos ver aqui, ó. 2 pulmões aí, 2 estruturas. Vai já chegar aí para vocês. Tem um pulmão saudável. Olha o aspecto dele. Pulmão saudável, o coração lá alojado, tá? Só tem 2 lobos, ele aparenta ser menor, porque um lado lá vai estar o coração, e do outro lado, esse pulmão escuro, pessoal, é um pulmão doente, tá? Às vezes, tabagismo leva a isso, tá? Pessoas que fumam muito podem, logicamente, ter problemas pulmonares, por conta das substâncias, das mais de 600 substâncias tóxicas que tem na fumaça do cigarro. Imagine, a pessoa fumando, e essa fumaça, essa toxicidade se aderindo, está se infiltrando nos teus pulmões. Então, ó, às vezes a pessoa tem enfisema pulmonar, bronquite, tá? Porque são inflamação dos brônquios, tudo acarretado, mas por pessoas fumantes. Então, tu tá vendo aí, ó, um pulmão saudável e um pulmão doente. E aqui é um aspecto de desenho, tá? A localização dos pulmões dentro aí da nossa cavidade torácica. Aqui vocês estão vendo os lobos, tá? E a pleura. Exatamente, vou perguntar para vocês. A pleura, anota aí. A pleura é o nome da membrana que envolve os pulmões. É como se fosse um saco protegendo os nossos pulmões, tá? Então, essa videoaula aqui sobre o sistema respiratório é nesse patamar. Eu vou disponibilizar agora, vou parar a gravação porque nós vamos começar a nossa segunda videoaula. Parabéns, qualquer coisa, volte o vídeo, assista o vídeo. Estamos de parabéns, viu? Deixa eu aqui parar a gravação para a gente continuar. E vocês fiquem de boa, vão tomar água um pouquinho, rapidinho para voltar, para a gente continuar, enquanto eu paro a nossa gravação dessa aula.